Hello everyone, how are you? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de inglês aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula do volume 3 da semana 5 do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Insta Poetry, que no caso seria como a poesia está sendo publicada ultimamente, que com o grande acesso às redes sociais, fica mais fácil de espalhar isso, mostrar para as pessoas através delas. E no caso, o Insta Poetry seria nada mais do que isso, que seria as poesias sendo publicadas através do Instagram. Então, como sempre, vou dar esse tempinho para a gente tocar a vinheta, para vocês deixarem um like, se inscreverem no nosso canal, e eu volto já já com a nossa aula. See you! Hello again! Então, vamos dar uma olhadinha nas habilidades a serem trabalhadas na aula de hoje. Nós vamos fazer o uso adequado dos modais no processo de recepção e produção de texto. E nessa semana, você conhecerá um gênero literário que nasceu na era das redes sociais. Os conceitos e características serão apresentados ao longo das atividades. Have a great study time! Beleza? Então vamos para frente. Na primeira atividade, está pedindo o seguinte: Before you read, answer the following questions. Então, está pedindo para nós respondermos essas perguntas antes de nós lermos os textos que vão vir para frente. Então, vamos lá. Na primeira está assim. Do you like read poems? What are your favorite poets? E aí está perguntando se você gosta de ler poemas. Quais são seus poetas favoritos? E aí eu respondi. Yes, I like reading poems. My favorite is The Raven, from Edgar Allan Poe. Então, acaba que é uma resposta pessoal. E aí você pode colocar qualquer uma ali. E aí eu coloquei. Sim, eu gosto de ler poemas. O meu favorito é The Raven, de Edgar Allan Poe. Na segunda está assim. Which themes are usually addressed in poems? Quais são... Eu esqueci de traduzir. Quais são os temas que normalmente são abordados nos poemas? E eu respondi, all of them are used, but usually they talk about life and love. Então, perguntou qual tema, são usados, e eu disse que todos eles são, mas normalmente eles falam sobre vida e amor. Na C, where are poems generally published? Is there any difference between poems published in printed media and online? Então, está perguntando onde que normalmente eles são publicados. E também se tem alguma diferença entre poemas que são publicados em livro, no caso ali em coisas impressas, e online. E aí nós podemos colocar assim. They are usually published in books and some are posted in online pages and websites. The difference is mostly how you are going to find and read them. Once you can read it on the cell phone, but it certainly feels a little different when comparing to read it in a book. Então, eles normalmente são publicados em livros e alguns são postados em páginas ou websites online. A maior diferença é como você irá encontrá-los e lê-los, uma vez que você pode lê-los no seu celular. Mas certamente é um pouco diferente quando você compara ler os poemas em um livro. Porque realmente algumas pessoas preferem, então acaba sendo um pouquinho diferente, apesar de o conteúdo ser o mesmo. Vamos para frente. Na 2 está assim, ó. Poetry is a literary form that combines words and rhythm. It expresses feelings, images, and ideas through rhymes, melody, and other techniques and styles, which of the artistic expressions below are types of poems. Então está falando ali que poesia é uma forma literária que combina palavras e ritmos, expressa sentimentos, imagens, ideias através da rima, melodia e outras técnicas e estilos. Qual das expressões artísticas abaixo são tipos de poema? E aí nós temos ali que marcar quais são. E cada um ali
que nós vamos marcar é um tipo de poema escrito de um jeito diferente. E aí nossas respostas ficam assim, ó. Então nós temos o acrostic, que é o acrônimo, que é onde eu vou escrever uma palavra, por exemplo, em pé, e com cada letra daquela palavra eu vou formar uma outra palavra, uma outra frase que vai combinar com o que eu estou falando. O haiku é uma técnica de poesia japonesa. O legend é também uma forma de poesia que vai estar falando normalmente sobre algum fato histórico, ou mesmo que seja imaginário, mas sobre alguma aventura, alguma coisa assim. O limerick tem um outro vídeo meu explicando aqui um pouquinho melhor, do segundo ano, né, dessa semana também. E o limerick são poemas curtinhos que vão falar sobre vários assuntos, mas normalmente alguma coisa engraçada ou vai dar algum senso moral, e normalmente vai ter tipo 5 frases, 5 linhas só e algumas rimas entre elas. E o soneto, que também é uma forma de poesia, só que acaba sendo um pouco maior do que alguns desses outros que eu comentei. Ele também tem uma forma fixa, né, que no caso é o jeito como ele vai ser escrito, mas ele acaba sendo um pouco maior do que esses outros que eu mencionei. Beleza? Os outros ali que eu não marquei seriam play, que é uma peça. Então, tipo assim, a peça, apesar de ter alguma coisa a ver com literatura, não é uma forma de escrita de poema, né? Short story acaba sendo uma qualidade dos poemas e não uma forma de escrita, que é histórias curtas. Por exemplo, eu posso ter uma história curta num limerick, por exemplo, tá contando a história de alguém. E tale, que é conto, né? É uma história, certo? Vamos para frente então. Na 3 está falando assim: The internet has impacted several of our activities, including the way we create and experience literature. With the evolution of social media, new literary styles have emerged, such as Insta-poetry. The poems are bite-sized. They fit within the square Instagram frame. Their font is carefully selected, an aesthetic extension of their work. Have you ever read any Insta poem? Do you know any famous Insta poet? Então, a internet impactou várias das nossas atividades, incluindo a forma que nós criamos e experimentamos literatura. Com a evolução das redes sociais, novos estilos de literatura apareceram, né? Tais como a Insta Poetry. Os poemas são do tamanho do byte, que no caso ali seria bem pequeno. Eles cabem nos quadradinhos ali do Instagram. A sua fonte é selecionada com cuidado e a estética é uma extensão do seu trabalho. E aí depois pergunta: você já leu algum Insta Poem? Você já leu algum poema do Instagram? Você conhece algum poeta do Instagram famoso? Top. Beleza, e aí eu respondi assim. Também é pessoal, né? Então vocês podem mudar. Então dá pra ficar assim, ó. No, I have never read any famous Insta poems, and I don't know any famous Insta poets. But I know some. Luisa Lopes is one of my friends, and she loves to share her poems online. Então não, eu não li nenhum Insta poema famoso, e eu não conheço nenhum Insta poeta famoso. Mas eu conheço alguns, que no caso não são tão famosos quanto merecem, que é, por exemplo, a Luisa Lopes, que é uma das minhas amigas, e ela ama compartilhar seus poemas online. Show, pessoal? Então, olha só, na próxima, eles pedem para nós lermos esse texto aqui para nós respondermos as próximas questões. Então, ó, é uma biografia sobre uma pessoa aí que ela compartilha os poemas dela online também. Então, ó, Rupi Kaur. She is an Indian-born Canadian poet and author. Her works have been at the forefront of Insta poetry, a new genre of social media-centered short and easily accessible poetry. She received widespread popularity after the publication of her debut book Milk and Honey in 2014, which went on to sell over 2.5 million copies worldwide
and spent more than a year on the New York Times bestseller list. Kaur was born into a Sikh family in Punjab, India. She immigrated to Canada with her parents when she was 4 years old. She was inspired by her mother to draw and paint. As a Gurmukhi script, her work is written exclusively in lowercase, using only the period as a form of punctuation. Kaur writes this way to honor her culture. She has said that she enjoys the quality of letters, and that the style reflects her worldview. Her written work is meant to be an experience that is easy for the reader to follow, with simple drawings to elevate her words. Common themes found throughout her works include abuse, femininity, love, self-care, and heartbreak. Sikh scriptures and the experience of learning English upon moving to Canada have influenced her writing style. Então, traduzindo aí para vocês, dar uma pincelada, seria uma moça que nasceu na Índia e se mudou para o Canadá. Ela é poeta e autora. O trabalho dela é um dos mais importantes, né, o que está mais à frente da Instapoesia, um novo gênero da mídia que é centrado nas redes sociais, curtos e de fácil acesso. Ela recebeu muita divulgação e popularidade depois da publicação do seu primeiro livro, que é Milk and Honey, em 2014, que vendeu mais de 2,5 milhões de cópias no mundo inteiro e passou mais de um ano na lista dos mais vendidos do New York Times. Kaur nasceu em uma família Sikh no Punjab, na Índia. Ela emigrou para o Canadá com seus pais quando ela tinha só 4 anos. Ela foi inspirada por sua mãe a pintar e desenhar. Igual um script Gurmukhi, que é uma forma de escrita, o seu trabalho é escrito exclusivamente sem ser em letra maiúscula, né, em letras pequenininhas, usando apenas o ponto como uma forma de pontuação. Kaur escreve desse jeito em honra à sua cultura. Ela disse que ela gosta da igualdade das letras e que o estilo reflete a sua visão de mundo. O seu trabalho de escrita foi feito para ser experimentado de uma forma fácil ao leitor para que o leitor possa seguir, com desenhos simples e que fazem as palavras delas serem elevadas, né, ter um sentido ali maior. Temas comuns encontrados pelos seus trabalhos incluem abuso, feminilidade, amor, autocuidado e decepções amorosas. As escrituras dela e as experiências de aprender inglês ao se mudar para o Canadá influenciaram o seu estilo de escrita. Beleza? Então vamos lá. Na 4, tá pedindo assim: Read 3 Kupi Kaur Insta poems posted on her Instagram profile and match them to their themes. Write the correct number, letters combination. Então, ó, na primeira ali tá Cultural Identity, na segunda Heartbreak e na terceira Self-Care. Ele tá vendo qual dos poemas se encaixam em cada uma dessas. Então, ó, no primeiro tá assim: It isn't what we left behind that breaks me. It's what we could have built had we stayed. Então tá falando, não é o que foi deixado para trás que me machuca. É aquilo que poderia ter sido construído se nós tivéssemos continuado, né, juntos. Na 2, Look down at your body. Whisper, there's no home like you. Thank you. E aí tá falando, olhe para o seu corpo e cochiche. Não há lar como você. Obrigado. Tipo assim, você falar com o seu próprio corpo, sabe? E 3. They have no idea what it's like to lose home at the risk of never finding home again. To have your entire life split between 2 lands and become the bridge between 2 countries. Então, eles não têm a ideia de como é perder o seu lar, sobre o risco de nunca encontrar um lar de novo. Ter a sua vida inteira dividida entre 2 terras
e se tornar uma ponte entre dois países. E aí, nós temos que classificar cada um desses poemas ali, vendo onde ele se encaixa. Então, ficaria melhor assim, ó. O 3, falando ali da imigração dela, que tem um barquinho até, sendo como Cultural Identity. O 1, como sendo Coração Partido, ou Decepção Amorosa. E na C, sendo a 2, porque é um autocuidado, né? Falando do próprio corpo. Ok? Vamos lá. Na 5. Which other characteristics mentioned in Copy Core's biography can you find in her poems? Read the poem again and pay attention to the personal pronouns. What are the individuals addressed in each poem? Então, ó, quais outras características mencionadas na biografia do Hope Core você consegue encontrar nos seus poemas? Leia os poemas de novo e preste atenção aos pronomes. Quais são os indivíduos mencionados em cada poema? Aqui está pedindo para nós identificarmos sobre o que ela está falando, mais especificamente sobre quem ela está falando nos poemas dela. No caso ali, através dos pronomes que ela está usando. Ou seja, se ela está falando eu, você, nós, ele, certo? Então ficou assim minha resposta. Ó. She talks about herself, about two people, probably herself and her love interest, and to us. She uses the pronouns we, you, and talk as if she was talking about herself. Então, ela fala sobre ela mesma, sobre duas pessoas, provavelmente ela mesma e sua pessoa de interesse amoroso, e para nós. Ela usa os pronomes o nós, que é o we, você, you, e fala como se ela estivesse falando sobre ela mesma. Por exemplo, naquele lá sobre perder um lar, sabe? Então, tipo assim, ela não direcionou aquilo pra gente, nem pra outra pessoa, mas a gente imagina que ela tá falando sobre ela mesma. Na 6, tá assim. Copy Core's poems are full of metaphors, a figure of speech which uses one idea to understand another one. By making using of drawings, the poet also creates multimodal metaphors, combining verbal and visual language. Write in terms of what the following things are understood in the poem. Então, olha só. Essa daqui ficou meio vago o que ele queria que eu fizesse. Isso aqui eu admito que foi meio... Oi? Porque tá falando assim. Os poemas de Copy Core são cheios de metáforas. Uma figura de linguagem que usa uma ideia para entender outra. Ao fazer o uso de desenhos, a poeta também cria metáforas multimodais, combinando linguagem verbal e visual. Escreva em termos o que as palavras, as coisas a seguir são entendidas no seu poema. Então, para mim, eu entendi que era para eu escrever aqui o que ela fala a respeito de cada uma dessas coisas aí para frente. Então, eu ia ter que ler o texto e ver o que encaixava. Por exemplo, o que são experiências passadas para ela, o que é o fim de um relacionamento para ela, de acordo com aqueles poemas que nós vimos ali em cima, certo? Então eu vou responder todos de uma vez para eu conseguir explicar mais fácil. Ó. Então, past experiences, que seriam experiências passadas, ela traduz como what is left behind, que é o que é deixado para trás. To end a relationship, que é terminar um relacionamento, eu coloquei como the possibility of something good happening. Então, meio que a possibilidade de algo bom acontecer, só que, né, acaba que é um pouco, mas, sabe, por causa daquele outro lá, o primeiro, que ela fala que muitas coisas poderiam ter acontecido e ela não vai saber porque acabou. Então, é a possibilidade. A love relationship, um relacionamento de amor, é uma construção. O corpo humano, que é a D ali, the human body, it's our own and lifelong home. Então é a nossa própria e nossa casa própria e vitalícia, que seria só a gente mesmo, porque é a única coisa que a gente vai levar para sempre. E immigrants, que é imigrante, lose home at the risk of never finding it again, que é perder um lar e arriscando nunca encontrá-lo novamente. Em outro lugar, obviamente, mas, né,
Vocês entenderam. Beleza? Show? Muito difícil essa, admito. Mas é isso. Show, pessoal? Paramos por aqui. Agradeço vocês por terem me acompanhado em mais um vídeo. See you next time. Thank you very much. Bye bye.